Olá, aqui continuamos a nossa terceira parte da aula, né? Nós começamos a falar da Revolução Francesa e o período napoleônico. A terceira parte, nesse desafio de trabalhar a Revolução Francesa em menos de uma hora, que é algo muito difícil. Falei na nossa primeira parte sobre os conceitos, as causas. Analisei na segunda parte aqui a conformação, principalmente dos acontecimentos, o início da Revolução Francesa, mudança do período da monarquia constitucional para o governo republicano através da Convenção Nacional. Falamos sobre a fase da chamada fase do terror, né, que é o período da Convenção Montanhesa, e teve uma subfase ainda chamada de terror. Temos a Convenção Nacional, que era a forma de governo, Convenção Montanhesa, que é quando os jacobinos assumem o poder, e o período do terror, que é aquela fase principalmente do Robespierre liderando a Revolução. E finalizamos falando aqui do chamado golpe do Thermidor. Para encerrar esta fase, eu começo a projetar aqui o slide, certo? Para encerrar esta fase, golpe do Thermidor, e inaugurar uma nova fase da chamada convenção, que é a Convenção Thermidoriana, que vai durar aí de 1794 a 1795. Uma das características desta fase é justamente a anulação de leis populares. Como eu disse nas aulas anteriores, se você assistiu, pode perceber, toda vez que existe esse retorno de medidas que são consideradas mais populares, nós voltamos aqui para medidas um pouco mais conservadoras, está na direção do governo os girondinos. Os girondinos é que estão na direção do governo. E aí eles também começam, de certa forma, a se vingar, a perseguir os jacobinos do processo anterior, né, questão de vingança, de tomada do poder, de reequilíbrio do poder, que as duas facções estão brigando entre si, e começa a perseguir os jacobinos, principalmente os sans-culottes, os mais radicais. Bom, os trabalhadores. Lembrar que teve a Constituição do ano 1 e ela não chegou a entrar em vigor, mas eles refazem então a Constituição, que é a Constituição do ano 3, ou seja, 1795, então, no período do calendário normal, Constituição do ano 3, que vai ser instituída e vai criar aqui uma nova forma de governo, que é o diretório. Por que foi necessário substituir a Constituição do ano 1? Porque os jacobinos, os girondinos tomaram o poder, mas aquela Constituição estava lá congelada. Então, eles refizeram a Constituição mais aos seus moldes. Né? E esta nova Constituição, ela cria esse novo governo chamado de diretório, substituindo assim o Comitê de Salvação Pública, né? E esse governo diretório é formado por 5 membros escolhidos pelos deputados. Okay? O diretório, então, é um governo de maioria girondina, vai enfrentar várias revoltas e vai ser muito eficiente, principalmente naquilo que é o enfrentamento das tropas estrangeiras. Durante o governo diretório, está presente aí a figura, começa a emergir politicamente a figura do Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte, ele começa, além de ser um grande militar, de ter história, de ser considerado herói, os feitos de Napoleão eles começam a ter destaque. Vamos perceber então que, ascendendo politicamente, Bonaparte passa a se tornar uma figura presente na política cotidiana. E aí os girondinos, eles se aliando a Bonaparte, eles destituem a própria forma de governo que eles criaram, que é o diretório, criando aí o golpe do 18 Brumário, né, o mês das brumas, lembrando sempre desse calendário revolucionário, que vai criar então uma nova forma de governo chamada de consulado. E agora não mais 5 membros, mas o consulado vai ser formado por 3 cônsules. Interessante que é uma forma que vai remeter lá a Roma antiga, né, chamados triunviratos. E, assim como na Roma antiga, tivemos o primeiro e o segundo triunvirato, sempre um dos triunviratos, né, um dos cônsules lá de Roma, ele acabava se destacando e assumindo o poder. O Napoleão vai fazer a mesma coisa, vai acabar concentrando o poder nas suas mãos e nós vamos ver aí a instituição do período napoleônico. O golpe de 18 Brumário, ele é o golpe que vai encerrar, então, de uma vez por todas, a Revolução Francesa. E neste período, que é o período napoleônico, que é a nossa última parte da aula que estamos aqui, nós vamos analisar agora esse processo. Então, nós tivemos
Do terror ao diretório, a fase do terror, ainda sob o governo jacobino, a governo de Robespierre, né, a execução em massa que Robespierre cometeu, e aí a reação termidoriana, com a perda de apoio do Robespierre e a ascensão de um novo governo, o governo girondino, a criação de uma nova Constituição, que é a Constituição do ano 3, o Diretório, né, que é essa nova forma de governo, e em novembro de 1799, 10 anos depois, nós vamos ver aí o fim da Revolução Francesa. Agora é importante dizer que este novo governo, o governo napoleônico, ele é muitas vezes esquecido que o Napoleão era um desses revolucionários. Napoleão acreditava na revolução. Napoleão defendeu a revolução com unhas e dentes, porém, ele percebeu a loucura a qual estava instalada a revolução e ele acreditava muito nele mesmo. E vai aí ascender o poder como um freio organizador. A ironia é que a Revolução Francesa tirou um monarca, que era legítimo, né, legítimo sob os parâmetros da descendência, os parâmetros da história da França, como foi criada a monarquia, como foi criada a própria França. Então nós tínhamos casas reais, tirou a presença da Igreja Católica como elemento cultural. Vai se criar aí, então, uma nova sociedade muito mais, do ponto de vista contemporâneo, muito mais ligada ao ateísmo, ao racionalismo, uma nova sociedade. Porém, a Revolução Francesa ela foi incompetente em substituir a coroa, porque o Napoleão Bonaparte vai ser agora o novo rei, né? Ele vai se tornar o imperador, mas aos seus moldes, criando uma série de novidades. Este novo governo, né, em que vai surgir aí a figura do Napoleão, ele vai conquistar realmente, ele vai consolidar as conquistas burguesas. Lembra daquilo que eu disse lá na primeira aula, se você não lembra, né? Eu apresentei os 3 estados. O que é que mudou? Mudou a visão social. Mudou a visão da população da época e o desejo da burguesia de ter novos valores que organizem a sociedade. A partir de agora é a posse de bens, nós vamos ver, que organiza a sociedade. Veja que essa sociedade, né, baseada em certos discursos de liberdade, igualdade, fraternidade, discursos inclusive que vêm historicamente, e nós vimos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, essas constituições francesas, nós temos muito desses valores, que são os valores iluministas, presentes na nossa Constituição de hoje. E o que é o freio organizador da nossa sociedade? Mais uma vez, a posse de bens. Então, a nossa sociedade é uma sociedade, né, que vem como sociedade de classe, uma sociedade burguesa, que é justamente fruto desse processo de transformações. Isso que vai ocorrer na Europa, que ocorreu antes, um pouco antes na América, né, nos Estados Unidos, vai ocorrer mundo afora, em que a posse dos bens, né, a classe burguesa, ela se torna dirigente da sociedade. Não temos mais um grupo de escolhidos, de eleitos, que tem uma série de categorias de funções específicas, a ideia da igualdade, né? Mas essa ideia da igualdade se fala muito da igualdade de condições e não da igualdade material. Como eu disse, os socialistas mais à frente vão querer que o Estado promova essa igualdade. Já a sociedade burguesa quer que haja a igualdade até de direitos, porém, não é uma igualdade de condições materiais, ok? Lembrando sempre que isso é uma análise dos acontecimentos, não é aqui a preferência ou a não preferência por tal modelo. Cabe, na minha visão, ao historiador estudar, contar os fatos, investigar, contar os fatos e analisar aquilo que está posto de onde vem, que a nossa sociedade é de fato uma sociedade de origem burguesa que começa a ser modificada, a ser criada nesse século aí. O Napoleão vai ter papel fundamental nisso, e mesmo tendo acabado a Revolução, o golpe do 18 de Brumário levando o Napoleão Bonaparte ao poder, exigindo assim o fim do conflito interno, Napoleão vai agir de maneira muito forte, e de maneira muito forte em 1802, 3 anos depois, ele vai se tornar o cônsul vitalício. Então, primeiramente, ele é escolhido como cônsul. Uma pressão, a autoridade por parte de Napoleão, mas também porque o Napoleão, assim como o primeiro imperador de Roma, né, o Otávio, ele vai receber vários títulos de protetor da França, daquele que é o defensor da França.
E aí o Napoleão acaba em 1804 se auto-coroando imperador. Certo? É uma cena que é particular. Vou dar um zoom aqui, durante toda a aula acho que eu não dei nenhum zoom, né? Mas é importante dar um zoom aqui. É a autocoroação de Napoleão. Nessa cena nós vemos o Papa aqui, o Napoleão, botando a coroa na sua esposa, né? O Papa aqui. E o Napoleão, ele pôs a coroa na própria cabeça. O que o Napoleão queria dizer com isso, né? Napoleão estava realmente dizendo que ele não obedecia a autoridade nenhuma, a não ser confiava nas suas próprias forças. Porque era costume comum os reis serem coroados pela Igreja Católica como um sinal de bênção, de fé, e dizer que aquele rei, principalmente no caso da França, era um país católico, era um reinado católico, era um reinado que deveria cumprir os demandos de Deus, os desígnios de Deus. E Napoleão passou uma mensagem muito clara, né, de que ele não vai se submeter, de que ele tem aquela mentalidade racionalista, aquela mentalidade iluminista, do qual, pelo contrário, ele vai romper inclusive com a igreja, depois ele vai se reconciliar, mas que ele tem uma igreja como parte, mas que uma igreja que na verdade deve se submeter às vontades do Estado. Então, o Napoleão então começa a instrumentalizar uma série de elementos do ponto de vista imagético, mas agora eu quero falar especificamente de leis para adentrar e fazer o Estado entrar na vida do cidadão. Veja, sem dúvida nenhuma, o Código Civil, chamado Código Napoleônico, o qual ele tinha tanta estima, né, é um código que vai começar a regular as relações entre os cidadãos. Até então, as relações entre os cidadãos mundo afora, elas normalmente não tinham intervenção do Estado. Não sei em certas questões ou quando dava algum problema, mas um código que normatiza e coloca sob os domínios do Estado a ideia de para quem nasce, como são os negócios, como são as operações, né? De reformar a ideia de todo o sistema tributário, educacional. Então, o Napoleão começa a reger a vida civil, a vida das pessoas. Isso é um sinal de que ele se tinha muito, né, com uma autoridade muito grande, e que o Estado seria, na visão dele, esse ser, né, esse ente capaz de organizar a vida das pessoas de tal modo em que nós vemos uma intromissão. Então, enquanto o iluminismo ele tinha uma revolta contra o Estado, nós vamos ver mais uma vez no final da Revolução era o Estado criando instrumentos herméticos, distantes, não pela vontade de uma pessoa, mas por aquilo que estava na lei, mas é o Estado se metendo cada vez mais na vida das pessoas. É o Estado fazendo o papel dele de regularizar, normatizar o cotidiano das pessoas. Napoleão vai, então, estabelecer então acordos também com a igreja, para regular a atuação da igreja. A igreja vai assentir a esses acordos, porque não tinha como enfrentar o Napoleão, mas isso é a igreja da França, né? Vai realizar diversas obras públicas, vai desenvolver uma política intervencionista no Estado para promover e reconstruir a França e trazer a França ao status que outrora ela teve, mas agora sob uma visão iluminista. Ora, nós vemos assim em várias das figuras e ilustrações que nós vamos ver presença aí, né, daquela racionalidade, daquele olho que tudo vê, da ideia da chave, da ideia de que existe uma sabedoria racional, uma sabedoria que organiza tudo. Isso está presente em Napoleão, como esteve presente em outras imagens aí que eu mostrei. Quero destacar aqui Napoleão agora no sentido da sua política externa. Na política externa, Napoleão vai tentar reorganizar as fronteiras francesas, expandir seu território e reorganizar a economia da Europa. Como? Entrando em conflito aí com as outras nações, principalmente com a Inglaterra. Lembrar que aí neste momento a Inglaterra já é um país industrial, enquanto a França ainda e o resto da Europa ainda é um país que vive de manufaturas. Né? Começa Napoleão a reorganizar as fronteiras e a pressionar as nações para que pagassem indenizações pelos prejuízos, pelo desrespeito que foi feito à França. Em alguns casos, Napoleão invadia o território, destituía a coroa, inclusive toda a linhagem real, colocava nos cargos familiares seus. Napoleão, então, eu vou mostrar essa imagem, né, ele expande suas fronteiras para além da França, indo, né, em linhagens
em que vão anexar, inclusive, territórios como o Reino de Nápoles, parte da Itália, que vai estender para toda a Itália, aqui a região de Roma, que vai para o Reino, né, o Reino de Milão, na região de Milão, aqui, a Confederação do Reno, vai invadir aqui o território russo, vai, ao invadir, pegar esse território aqui, o Grão-Ducado de Varsóvia, vai fechar alianças com outros territórios, vai invadir a Espanha, mas percebam que há um pequeno território aqui que está em cima, que é Portugal. Né? Sobremaneira importante, o Napoleão fala aqui dos europeus aqui, o único rei que conseguiu, na verdade, né, príncipe regente, que conseguiu enganar o Napoleão, foi o nosso Dom João VI, que transfere a corte para o Brasil em 1808, fechando um acordo de proteção com a Inglaterra e abandonando o território com toda a corte. Muita gente interpreta isso como um ato de covardia, mas se você olhar a potência militar que foi Napoleão, né, tendo somente a Inglaterra existido pela sua grande marinha, pelo seu grande poderio militar, que já era indústria também, e também resistindo por causa do mar, né, porque estava isolado, nós podemos perceber que a decisão de Portugal não foi tão absurda assim. Vamos ver também que de todo esse território, o Império Napoleônico em 1811, que era tudo isso, ele continua se expandindo. E aí, regularizar isso aqui, e aí ele vai continuar se expandindo até que vão ter alguns conflitos em que o Napoleão vai ser derrotado. A sua primeira grande derrota, né, a derrota no Império Russo, do qual ele vai ser derrotado porque continua avançando em território. A Rússia usa a chamada tática da terra arrasada, abandonando o território e destruindo o que tinha. Napoleão avançando, né, suas tropas vão ser derrotadas, principalmente pelo frio e porque não consegue conquistar território. Napoleão também vai trair certos princípios revolucionários, certo? Quando se coroou, instituiu a nobreza imperial, colocando sua família como nobreza, né? E no fracasso de controlar estabilizar certas regiões que eram dominadas, como é o caso, por exemplo, da Espanha, ele também vai ter alguns problemas. Na Espanha, ele tem uma tática muito interessante. O rei espanhol ele era traído pela sua esposa com seus ministros, era um reino considerado muito corrupto e existiam algumas revoltas. Napoleão se coloca como protetor do rei, defende o rei e a família real, traz ele em segurança para a França, mas aí ele aproveita desse vazio de poder e tenta dominar a Espanha. Na Espanha, Napoleão ele é tratado como o anticristo. A população espanhola vai colocar diversas derrotas em várias cidades para as tropas de Napoleão. Isso, inclusive, dificulta a chegada de Napoleão a Portugal. Chegando aí na sua fase final, nós vamos perceber que na Batalha de Leipzig, né, de 1813, uma aliança entre a Grã-Bretanha, né, e os outros países, a França vai ser derrotada nessa Batalha de Leipzig. Napoleão vai renunciar. E derrotado o Napoleão, ele é exilado na ilha de Elba. Não tem um mapa aqui muito correto para a gente ver, mas a ilha de Elba fica aqui no mar Mediterrâneo. Bom, Napoleão ele renunciou, mas exilado na ilha de Elba, ele é resgatado, né, por compatriotas e ele volta ao poder na França. Né? Ele tem muito apelo popular. E aí, ele institui um novo governo de 100 dias, dos quais ele começa a reinvadir, a tentar se reorganizar politicamente. E neste governo de 100 dias, a Inglaterra se põe mais uma vez como uma grande adversária, e na Batalha de Waterloo, lá na Bélgica, ele é finalmente derrotado. Se tiverem curiosidade, né? Napoleão ele não é morto, ele ainda tem o tratamento de chefe de Estado, ele realmente era um homem muito admirado do ponto de vista militar, ou muito odiado, né? Principalmente foi visto aí na época como um verdadeiro anticristo. O Napoleão ele ficou exilado na ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico, bem distante de qualquer possibilidade de ser resgatado. Vocês podem fazer essa busca aí no Google. Né? E aí, o que é que nós vamos ter? O Congresso de Viena. É o congresso onde vai se reorganizar o novo equilíbrio europeu. Qual é o grande problema? Durante o governo napoleônico, ele desestruturou várias casas reais
não tirando somente do poder, mas matando, inclusive, reis, né, rainhas, príncipes e uma série de casas dinásticas. Então, foi reorganizada a França, as lideranças europeias foram reorganizadas. Inclusive, isso é particularmente interessante para o Brasil, porque o rei português, agora já assim coroado no Brasil, o Dom João, teve que ascender o Brasil ao Estado, que já tinha, de fato o Brasil, a esta época, já era metrópole, mas não de direito. E é aí que em 1815, né, o Dom João assina, né, tratado com a legislação que torna o Brasil Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, o Brasil, mesmo antes da independência, já gozava de um status real, e depois de 1815, de um status legal, e que o Brasil se tornara Reino Unido a Portugal. Certo? E isso para quê? Para que pudesse contar com representantes no chamado Congresso de Viena. O resultado desse congresso, basicamente, é que os líderes da Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra definiram dois princípios básicos do novo equilíbrio europeu. Primeiro, o princípio da legitimidade, que as dinastias reinantes antes da Revolução deveriam ser reconduzidas ao poder, que é um problema, como eu disse, porque casas reais foram desorganizadas. E o segundo princípio é o princípio do equilíbrio de poder. As potências vencedoras tinham o direito de manter territórios conquistados na Europa e obter outros territórios fora dela, né, como recompensa pelo esforço de guerra na derrota do Napoleão. Né. Então tem essa imagem aqui, onde nós vemos os generais franceses, né, e as nações vencedoras repartindo a Europa. Pode dar um print aqui, congelar, né, a imagem disponível na internet. Ok? Outra imagem também falando sobre a restituição, né, da Europa, a reconstrução e a partilha da Europa. Então, esse Congresso de Viena, né, forma também a chamada Santa Aliança, um pacto conservador para combater os movimentos liberais da Europa que vão continuar existindo. Lembrem que, né, a influência iluminista, o pensamento iluminista já tinha se espalhado, isso aí, né, depois que uma semente de pensamento ela é plantada, a cultura modifica, a política pouco importa. Eu gosto muito de estudar a história, de ensinar a história, como acho que já talvez ficou percebido aqui, do ponto de vista da mentalidade, da cultura, daquilo que está na cabeça de uma população, de um povo. E isso é que permanece naquilo que chamamos de longa duração da história. Logo, essa ideia iluminista, essa ideia revolucionária, essa ideia das comunas, né, vão dar origem a uma série de movimentos dos quais as monarquias, a partir da Santa Aliança, vão tentar frear para novas revoltas do século XIX. Essas medidas, tomadas em Viena, vão beneficiar principalmente a Inglaterra, que vai continuar exercendo a hegemonia mundial de modo incontestável aí até a Primeira Guerra Mundial. Então a gente finaliza assim, né, esse trabalho, esse esforço de trabalhar com vocês a Revolução Francesa e o governo do Império Napoleônico. Mais uma vez, se você gostou, se essa aula lhe ajudou, é uma aula longa, diferente daquilo que está na internet, mas a proposta não é fazer uma aulinha, fazer uma grande aula para você. Possa entender realmente a Revolução Francesa e, a partir daí, você conseguir, inclusive, matar as questões do Enem. Certo? Deixa o like aí, faça pergunta, tudo mais. Ok? Se você gostou, se inscreva no canal. Não é a minha pretensão de longo prazo fazer um canal aqui monetizado, nem nada, mas simplesmente trazer a você informação e conhecimento. Eu sou Flávio Ferreira, se inscrevendo aqui e uma boa prova para você, que eu tenho certeza que você vai gabaritar essa prova. As fontes eu vou deixar aqui na descrição.